Graça e paz a todos, boa noite. Essa é um protótipo, é um teste para a nossa live de segunda. Vocês devem ouvir, meu celular está reiniciando, daqui a pouco devem ouvir ele tocando, o reiniciando dele. Nós estamos compartilhando essa live já nesse primeiro momento para dizer que Deus tem feito maravilhas, né? A gente estava sem conseguir fazer a live devido aos meus horários. E como eu só tinha o celular, a gente não conseguia gravar a live para publicar depois no YouTube. Você não tem essa opção. Você precisa de um programa. E para esse programa você precisava de um computador. E algumas vezes eu já tinha compartilhado com os irmãos, eu não tinha notebook. E aí Deus então usou uma pessoa abençoada que veio e nos proporcionou esta bênção de termos então um notebook, nos abençoou com este material. E aí eu estou aí já há cerca de 20 dias estudando, aprendendo como usar o programa. Estou usando o programa que me foi passado e tentando aqui aprender, né? Porque honestamente eu não tenho muita habilidade nessas questões aí de uso desse material, nunca utilizei, então estou aqui. Então essa live é um teste, esse primeiro teste não vai ser para fazer uma programação, né, para poder botar o texto na tela, porque eu já descobri que eu posso pôr o texto na tela, eu posso diminuir minha tela, eu posso abrir minha tela, e é um negócio muito louco, viu? Cada coisa é maneira demais, e ainda estou aprendendo a fazer tudo isso, né, fazer essa edição. Mas, no primeiro momento, eu estou gravando, e esse meu primeiro teste é de agendamento. Eu estou gravando isso agora, são por volta de meio-dia, e vou programar para que essa live ela entre ao vivo hoje, 7h30 da noite. Vai gerar um link, eu vou disparar o link, né, para todo mundo, como vocês já sabem, e vai ficar disponível lá essa live para vocês assistirem. E, obviamente, nós não podemos deixar de orar, agradecer a Deus por essa bênção, agradecer pela vida dos irmãos, dos amigos que nos acompanham, e também compartilhar uma pequena palavra, breve palavra hoje, porque, como eu disse, é um teste. Então, não adianta fazer uma live de 1 hora, como normalmente a gente faz as lives no YouTube, né, uma live um pouco mais robusta, não adianta, porque eu preciso saber primeiramente se a gente vai conseguir salvar esse material, publicar esse material. Então é o meu primeiro teste, tá bom? Então eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que estão aí assistindo essa live, este vídeo que eu tenho certeza vai edificar a vida de muitas pessoas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, manifestar o teu poder e a tua graça sobre cada um. Obrigado por essa bênção que o Senhor trouxe em nossas mãos, que seja instrumento para a tua glória e que possa abençoar muitas vidas no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu já falo aqui também que como vocês sabem, eu sou autor do livro Conhecedores do Bem e Praticantes do Mal, foi minha primeira obra, mas é uma obra que ela tem 3 partes. O primeiro livro é Conhecedores do Bem e Praticantes do Mal, o segundo livro chama-se Atraídos pelo Fogo, o terceiro livro, que é o que eu acabei parando a escrita porque eu estava sem o computador, chama-se Depois da Tempestade. E você pode ler as 3 obras independentes, mas lendo as 3 você vai ter um contexto muito mais amplo de tudo aquilo que a gente quer falar. O primeiro livro eu lancei, acabou não saindo exatamente como a gente esperava, mas agora, terminando o terceiro livro, eu pretendo relançá-los e em breve fazer essa publicação. E aí provavelmente eu vou fazer aquele lançamento por plataformas virtuais, como por exemplo a Amazon, né, que eles publicam um livro sob medida. Você quer o livro, você compra. Não, você quer só o e-book, você compra. É muito mais barato o e-book. Eu particularmente gosto de livro físico, então fica um preço bem acessível e com uma produção que não é aquela produção em massa, ajuda bastante. Então nossa ideia, nosso objetivo é conseguir
alcançar mais pessoas e completar essa obra que o Senhor trouxe aos nossos corações, amém? Mas eu quero compartilhar um texto com vocês, que eu creio em breve esse texto vai estar aparecendo aqui, ó. Eu tenho que agora me adiantar, vai estar aparecendo aqui assim para você, ó, o texto, ou então aqui embaixo vai estar aparecendo o texto para você. Eu estou aprendendo aqui, ainda me posicionando com a câmera, tá? Então vocês ficam tranquilos aí. Se encontra em Gênesis capítulo 50, versículo 22, versículo 24. Diz: depois José disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, melhor dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Bom, esse texto, a história de José é bastante conhecida, né? Um dos 12 filhos de Jacó, de Israel, que foi vendido ao Egito. E José, ele se torna governador do Egito, né? A gente não pode dizer que ele era sub-faraó, né? Mas era faraó. Eu vou precisar voltar aqui para carregar. Tá vendo? São coisas que a gente detalhes que a gente acaba deixando passar, não pode deixar passar. Pronto. Então, José era um faraó no Egito e certamente na posição dele, ele sendo enterrado no Egito, ele teria muitos privilégios. Por exemplo, você tem inúmeras múmias encontradas de faraós, né? Muitas múmias identificadas. Nós poderíamos ter um evento maravilhoso da múmia de José sendo identificado, José do Egito, né, filho de Israel, aquela coisa toda, uma comprovação até bíblica. Para nós cristãos seria fantástico. Há alguns anos atrás, a arqueologia encontrou uma moeda cunhada com a imagem de José, escrito José, governador do Egito. E a única coisa que comprova a existência de José e também a narrativa bíblica. Isso é muito legal. Mas nós vemos que ele poderia ter um alcance muito maior. Mas José ele toma uma decisão que não é baseada naquilo que o mundo podia lhe proporcionar. E aqui a gente referencia sempre o Egito com o mundo, porque o Egito era a maior potência do mundo na época, era um povo extremamente poderoso, belicamente falando, economicamente falando. A gente vê que nesse caso em que o povo de Israel desce para o Egito, havia fome no mundo inteiro, e era o Egito quem estava sustentando toda aquela região ali do delta do Nilo, né, o Oriente Próximo, a parte ali da África, e eles estavam com essa disponibilidade. Então, o que acontece? Nós temos um José que tinha um alcance muito grande, uma capacidade muito grande, mas ele vivia baseado numa promessa. E qual era a promessa? A promessa de que Deus visitaria o seu povo e cumpriria a palavra dita a Abraão, Isaque e Jacó, e assim ele pede para que ele fosse transportado para a sua terra. Interessante que Abraão havia comprado um campo chamado Campo de Macpela, com uma cova de sepultura de frente ao Manre, no campo de Efron, e nesse lugar estão enterrados, hoje é conhecido como Tumba dos Patriarcas, né, fica no território de Hebron. Lá estão enterrados Abraão, Isaque, Jacó, também Sara, Leia e Rebeca. E Jacó, ele deseja então ser enterrado no pedaço do território que foi dado à família dele, que é o território de Efraim. Ele decide ir para lá. Por quê? Porque ele queria viver a promessa ainda que estivesse morto. Eu comentei sobre esse texto no outro dia,
pregando na consagração na igreja, e eu falei, olha, queridos, você vê, tem uma canção, e aqui eu não estou desmerecendo a canção, até porque eu gosto bastante do autor, que ela diz assim, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Mano, você pode ter a fé de Abraão e você não viver a promessa na essência que você e eu imaginamos. Nós imaginamos a promessa cumprida, realizada, segundo os nossos sonhos. É que nem você sonhar com o casamento, não, os detalhes e pensar e tudo mais. E a coisa nem sempre sai daquela maneira. Né? Não vou me atrasar para o casamento, a noiva atrasa 2 horas. Você está entendendo? Imprevistos acontecem. E nesse caso, não são imprevistos. É a vontade de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão, e a expectativa do coração de Abraão era viver a promessa, a expectativa do coração de Deus é que ele fosse fiel. Assim acontece com Isaac, assim acontece com Jacó, e não foi diferente com José. José preferiu guardar a sua fidelidade do que guardar o seu status. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Mantenha a sua fidelidade com o Senhor. Guarde essa fidelidade. Não se limite a viver menos do que tudo aquilo que Deus tem te prometido, ainda que o mundo te faça ofertas fabulosas. Às vezes o mundo faz ofertas fabulosas para a gente, queridos, que a gente fica pensando assim, caramba, é status, é poder, são bons negócios, mas esses pressupostos, eles estão dentro daquilo que Deus tem nos prometido? Então, ainda que possa parecer que já está morrendo aquele nosso sonho, aquela promessa, melhor é confiar na promessa de Deus. Quando Moisés sai do Egito, levando o povo de Israel vitorioso, tendo vencido a Faraó e todos os seus deuses, tendo despojado o Egito, como a palavra diz, porque o povo de Israel pediu ouro, prata, vasilhas, roupas, e os egípcios deram de tudo para eles irem embora. Moisés carrega os ossos de José e depois transporta esses ossos até o deserto, depois passa aos cuidados de Josué, e Josué, quando assume a terra, sendo ele descendente de José diretamente, ele vai em terra, sepulta os ossos de José na terra de Israel. Então eu quero dizer para você, Deus tem uma promessa na tua vida e ele não se esqueceu. Guarde as promessas. Não se deixe iludir por aquilo que o mundo nos oferece, porque o mundo oferece bastante coisa. E certamente nós queremos viver essas coisas que o mundo oferece porque são coisas boas, mas nem sempre estão dentro do propósito e da vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Você fique com essa palavra, eu espero que ela possa te edificar. Perdoe aí mais uma vez a falta de edição e esse tempo que a gente está ausente, mas eu creio que isso aqui é um pontapé inicial para que a gente possa apresentar um trabalho com muito louvor para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e fique em paz, no nome de Jesus.